Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula de hoje. Vamos iniciar, né, nossa aula de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, anotem aí ou escrevam no bate-papo que no final a gente debate. Certo? Todo mundo tá me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo, vendo o slide aí bonitinho, aparecendo. Certinho, né? Que bom. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre planejamento familiar. O que é o planejamento familiar, né? É um planejamento que é feito com a família, né? Que nós podemos ver na imagem, ó. O esposo, a esposa, marido, a esposa, ou namorada, a namorada, que os possíveis filhos, né? Um aqui no colinho e outro aqui pequenininho. Então é um planejamento que é realizado em família, né? É um planejamento familiar, já fala, né? Que é para a família. O que é o planejamento familiar? Planejamento familiar é um direito de mulheres, homens e casais e está amparado pela Constituição Federal, no seu artigo 226, do parágrafo 7º, e pela Lei 9.263, de 1996, que regulamenta. Então, o planejamento familiar, gente, já é amparado pela lei. Ele tem que ser realizado. Se acontecer alguma interferência, tem a lei que ampara, né, que defende as causas. Então, tudo isso é amparado pela lei. Cabe ao Estado promover recursos, né, educacionais, de tecnológicos para o exercício desse direito, bem como profissionais de saúde capacitados para desenvolverem ações que completam a concepção e a anticoncepção. O que é isso, né? O governo, é direito do governo capacitar pessoas para que possam realizar o planejamento familiar das famílias. Então, temos que ter pessoas capacitadas para realizar esse planejamento. Temos que ter pessoas capacitadas para atender essas pessoas, pois é um direito de todos. Então, o Estado tem direito, né, de enviar pessoas para poder tratar do planejamento familiar. É um direito da assistência especializada, né, ao acesso de recursos que permitem optar livre e conscientemente por ter ou não filhos, o número e o espaçamento de uma gravidez para outra. Então, saúde da família, né? Por exemplo, o posto, as palestras, a gente indica e ensina, né? Mas direito da assistência está disponibilizando o quê? Palestras, medicamentos, meios preventivos, para poder tirar as dúvidas da população, né? E oferecer meios contraceptivos para que não possa ser gerada uma gravidez. Ou se for gerada, ofereça os recursos para acompanhar essa gravidez, para fazer um bom pré-natal, para fazer um puerpério bom, né? Que são as consultas depois do bebê. Então, tudo isso a assistência especializada ela tem direito de oferecer à população. No Brasil, gente, apesar do planejamento familiar ser de responsabilidade de todos os níveis de atenção de saúde, ele é desenvolvido principalmente na atenção básica, que é no posto, através da estratégia de saúde da família. Ele tem, dentre suas diretrizes, né, a participação comunitária. Então, da comunidade, né, a comunidade vai participar das estratégias de saúde, vai até o posto fazer o acompanhamento, uma consulta com o enfermeiro para tomar uma injeção, para pegar a cartela de comprimidos. Então, tudo isso faz parte, né, da estratégia de saúde da família. É um programa, né, que tem do governo para cuidar das famílias, né? Ou também cuidar daqueles que não querem adquirir uma família através dos meios contraceptivos.
quem é que compõe essa o planejamento familiar, né? O referencial, quais são os elementos de qualidade? A oferta e a livre escolha por métodos anticoncepcionais. Então, o governo, né, a saúde da família, né, o posto de saúde, ele dá uma oferta de métodos anticoncepcionais. O que é que o posto de saúde oferece? Um anticoncepcional injetável, um anticoncepcional em comprimido. Oferece também consultas, né, de enfermagem, é, encaminhamento para colocar DIU, encaminhamento para alguma cirurgia. Então, tudo isso quem faz é lá no posto de saúde. Porém, você que escolhe o que você quer. Por exemplo, eu não posso obrigar a Mary a tomar anticoncepcional injetável, injeção todo mês. Eu não posso obrigar. Talvez ela goste mais do comprimido. Então, eu ofereço, né, a, os tipos de anticoncepcionais e ela vai escolher. Eu não posso obrigar ninguém a adquirir algum método contraceptivo. Então, a gente só apresenta, né? Vocês que escolhem. Então, também temos que dar informação aos clientes. Temos que dar cursos, né, para a técnica dos profissionais. Tem que ter um relacionamento interpessoal, né, dos profissionais e acompanhar, né, esses clientes que fazem o uso dos métodos. Ou seja, se a Mary faz acompanhamento diário, não, mensalmente, que ela toma a injeção todo mês. Então já vai ter lá no histórico dela, né? Já vai ter no prontuário dela, acompanhando que ela faz o uso de anticoncepcional mensalmente. Então tem que acompanhar, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, pessoa muda é, da injeção para o comprimido, aí acaba engravidando, acaba tendo alguma alteração e às vezes não sabe o porquê, né? Então sempre tem que ser acompanhado isso. O planejamento familiar, o atendimento da saúde produtiva, né? Tem que estar atendendo as famílias, tem que estar acompanhando, verificando o que, que é melhor, tirando as informações. Tudo isso é a estratégia de saúde da família, né? Aqui é que cuida de você e da sua família e da sua futura família. São aqueles bebês tipo que estão grávidas, aquelas que optam em ter um filho. Aonde deve procurar assistência ao planejamento familiar, né? Na unidade mais próxima da sua casa. Então, todo esse atendimento familiar, consulta, exame, pré-natal, tudo isso é uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. Eu moro universitária, aí vou fazer o meu pré-natal lá no Calafate? Não, né? Eu tenho que procurar aquilo que é mais próximo para mim. Quem deve procurar fazer um planejamento familiar? Todas as pessoas com vida sexualmente ativa e que desejam evitar uma gravidez. Ou que tenham vontade de evitar e não, de engravidar e não conseguem. Então, todo mundo que tem uma vida sexualmente ativa, que faz sexo, que tem relação sexual, ela precisa procurar uma unidade de saúde. Por quê? Se ela não quer engravidar, ela tem que tomar o quê? Método anticonceptivos, né? Então ela deve tomar algum tipo de método ou usar algum método. Então elas devem procurar uma unidade de saúde. Ou se tem vontade de engravidar e não consegue, também tem que procurar uma unidade de saúde, porque vai começar o quê? Fazer tratamento, vai fazer exames endovaginal, ultrassons, para poder ver qual que é o problema, né? Para não engravidar. Então, tudo isso vai ser ofertado num posto de saúde. Então, Lucas, traz água para mim. Lucas, água. Então, como vai ser meu atendimento no serviço de saúde, né? Você e seu parceiro, seja marido, namorado,
ficante, sério, sei lá o quê. Você e seu parceiro devem participar de uma consulta com um profissional, um médico ou enfermeiro. Essas consultas quem pode fazer tanto o médico quanto o enfermeiro. Lá você vai tirar as suas dúvidas. Ou seja, se você tem dúvida de como engravidar, se você tomou anticoncepcional há muito tempo, se você quer trocar o anticoncepcional. Então, nessa consulta médica, você vai tirar todas as suas dúvidas. A escolha do método é de vontade do próprio casal. O profissional apenas orienta a acompanhar e acompanha o usuário. Ou seja, eu não posso obrigar a Maria e o José a tomar aqui, ela vinha tomar injeção todo mês, ou então comprimido. Isso é uma decisão dela. Eu só vou orientar, né, qual é a causa, por que que é esse, que pode acontecer, qual a importância. Então eu só vou estar orientando, né? Eu não posso induzir ela a tal forma de método contraceptivo. Então eu só vou estar tirando as dúvidas. É necessário participar de palestras também, né, sobre a utilização desses métodos, que será disponibilizada pela equipe de saúde. Ou seja, por exemplo, gente que quer fazer uma laqueadura, quer ter mais menino, tem que participar de um curso, umas palestras. O pai da criança tem que estar presente, seu esposo, no caso. Não é assim fácil, não, se operar e pronto. Não, tem todo o quesito, não sei quantas gravidez, não sei quantas cesáreas, a idade. Então, tudo isso são fatores que são colocados. Por exemplo, uma menina nova que já tem 3, 4 filhos, aí quer se operar e fazer laqueadura. Não pode. Então, tem todos os quesitos lá. Por isso que tem que participar das palestras que tem nos postos. Após cadastrado na unidade de saúde, né, o usuário deve comparecer sempre na data agendada do retorno. Então, se você procurou um enfermeiro, um médico para tomar anticoncepcional, você sempre tem que estar retornando, né? Ou para tirar as dúvidas, ou para acontecer, para falar se houve algum fato diferente, se aconteceu algo diferente, para renovar a receita. Então, sempre é necessário estar voltando. Então, depois que você visita, né, o enfermeiro ou o médico, existem os métodos contraceptivos. Então, eu vou ler aqui os principais. Não sei se algum desses vocês já ouviram falar ou conhecem, as meninas, né, principalmente, que fazem uso. E depois eu vou explicar cada um deles. Temos métodos naturais, que vem do corpo mesmo, ou que dá de você mesmo fazer, de barreira, hormonal e cirúrgico. Quais são os métodos naturais? Tabela ou calendário, muco cervical, de barreira, diafragma, espermaticida, dispositivo intrauterino, hormonal, pílula, injetáveis, né, que são mensal ou trimestral. E temos também o cirúrgico, que é a vasectomia e a laqueadura tubária. Então, esses são os métodos contraceptivos que nós temos, que você são apresentados, né, quando você vai numa consulta, no posto, o enfermeiro ou um médico ginecologista vai lhe apresentar cada um deles. Você pode pedir para explicar, né, para ver qual você vai começar o seu tratamento. É interessante, gente, que todos vocês, todas as meninas sempre passam por essa consulta. Não é, fulano, toma essa injeção, é boa. Não, você tem que passar por uma consulta, você tem que fazer acompanhamento. Não é só porque a Mariazinha toma que é bom, que vai ser bom pra mim. Então, tem que saber tudo isso, né, pra poder acompanhar. Então, vamos agora ver o que significa cada um deles. Vocês conhecem algum desses que tem aqui? Alguém conhece? Alguma das meninas usa tabela, calendário, muco cervical, diafragma, DIU, pílula, injeção. Alguns de vocês usam um desses? Ana Beatriz, Antônia, Alcirlene, Eduelen, a Jéssica, a Melry, Priscila, Tainá, Thay, Tati.
usava. Eu não mais. Alcilene usava antes de engravidar, né? Ou então, às vezes a pessoa para de tomar algum método para poder engravidar. Então, vocês conhecem, né? Algum desses aqui vocês conhecem, é isso que eu quero saber. Algum desses vocês já usaram? As meninas? Já, né? Então, ou já usaram, ou já ouviram falar. Então, vamos lá. Então, para quem não conhece, eu vou explicar cada um desses, porque tem uns aqui que vocês devem não conhecer. O primeiro é a tabelinha. Como é que é a tabelinha? Ela ajuda a descobrir o dia, o mês que ela pode ficar grávida. Então, essa tabelinha você vai ver os dias férteis, né? Então, por isso que tem a tabelinha. Então, você vai ter a menstruação, né? Vai passar 5 dias menstruada. Aí, depois do último dia da menstruação, vai passar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto dia, já vai começar o período fértil da mulher. Então, é o período que ela pode engravidar. Tem gente que usa tabelinha, esse método, para poder engravidar, né? Ou para poder se cuidar melhor. Para quando estiver no período fértil, não vir engravidar. Tem gente que usa esse método. Funciona, funciona mais, gente, esse método, quando a menstruação da pessoa não é, ela é regularizada. A idade de fazer certinho. Mas quando é desregularizado, né, fica mais difícil. Então, esse é o primeiro método contraceptivo. Observação, né, gente? As tabelas prontas não são seguras. A tabela de uma mulher não serve para outra, pois cada uma tem um ciclo menstrual diferente, isso eu já falei para vocês, né? E é importante ter um calendário para marcar cada mês o início do ciclo menstrual. Então, você tem que marcar lá o dia menstrual, né? Ou na sua agenda, ou no seu calendáriozinho. E depois que a menstruação foi embora, passou 5 dias, a mulher já vai estar no período fértil, podendo assim engravidar. Ou você tem que evitar a gravidez. Temos também, né, o segundo método, o muco cervical. O que é isso? Ele é produzido, né, um muco produzido pelo colo uterino que umedece a vagina, às vezes aparece na calcinha. Ele modifica, né, a aparência em cada período do ciclo menstrual. Aprender essas diferenças é possível. Então, o método muco indica a época do ciclo menstrual em que a mulher pode ficar grávida, período de ovulação. Então, quando as mulheres têm esse muco aqui, ó, é essa gosminha aqui que sai da vagina, ou na calcinha, ou você percebe mesmo em você, tá? No período de ovulação, no período fértil. Tem meninas que nem todas acontecem, né? Mas a maioria acontece. Outro método contraceptivo também é a camisinha masculina e feminina, que são métodos, né, que pode ser usado pelo homem e pela mulher. Mas como a gente sempre vê os homens usando, né? Mas também tem camisinha feminina que serve para colocar na mulher. O que é camisinha, gente? É uma capa de borracha bem fina que é resistente, que ela se coloca sobre o pênis no homem e depois ele vai introduzir na vagina da mulher. Então, a camisinha também é um método contraceptivo, né? Não serve só como prevenção de gravidez, mas serve também contra o quê, gente? Camisinha serve só para evitar filho? Para que serve também? Não é se vocês não saibam. DST, muito bem, doenças sexualmente transmissíveis, que agora até mudou, né? Agora é IST, né? Então, infecções sexualmente transmissíveis. Então, esses tipos de doenças, eles são evitados também com a camisinha. Às vezes você acha que camisinha não é só, eu tomo remédio para usar camisinha. E as doenças, às vezes você tem relação com a pessoa que você mal conhece. Vai lá pegar um corrimento, vai pegar uma sífilis, uma gonorreia, uma candidíase, e você não entende o porquê. Então, essas doenças são evitadas com a camisinha. Não tá escrito na testa que tem, né? Você vê, menina bem bonitinha, um menino bem bonitinho, ele é bem limpinho, bem cheirosinho. Mas não significa que ele não pode ter alguma doença, né? Então, por isso que é importante também a camisinha. Tanto feminina quanto masculina, né? Vai dar preferência do casal. Está aqui, né, a camisinha.
Ela evita a gravidez, né, impedindo que os espermatozoides penetrem na vagina da mulher e contribuem para prevenir contra as DST, né? O exemplo, a AIDS também. Então aqui a gente vê a camisinha, né? Pra quem todo mundo aqui já deu uma camisinha. Essa aqui seria a camisinha masculina também, né? E a feminina. Essa é a feminina e essa é a masculina. Então a feminina é um pouco mais complicado, né, de introduzir na mulher. A maioria dos casais preferem que o homem coloque a camisinha. Então, camisinha vai servir para quê? Tanto para prevenir doenças quanto prevenir uma gravidez. Outro método, gente, é o diafragma. O que é o diafragma? É uma capa de borracha, né, o silicone, que a mulher coloca na vagina antes da relação sexual, tampando assim o colo do útero. Então, a mulher lá, vou me encontrar com meu namorado, ter relação. Não quero usar camisinha nem tomo remédio. Aí vai pôr essa coisa aqui lá, introduzir lá na vagina. Ele vai ser um tampão, né? Porque vai garantir que os espermatozoides não passem. Ele também pode usar com um tipo de espermaticida, né? Para garantir maior eficácia. Por que esse tampão vai ajudar? Porque ele vai cobrir, né? Lá o útero da mulher, impedindo que os espermatozoides passem. Então vocês estão vendo a imagenzinha dele, né? Como se fosse um tampão. Então nós temos esse método também contraceptivo que pode ser usado. Então, ele pode ser usado, gente, passar espermaticida. O que é, né? Espermaticida ele é aplicado durante o ato sexual, né? É um produtozinho químico, né? Que ele tem um creme que você vai passar, que ele vai matar os espermatozoides. Dispositivo intrauterino. Todo mundo já ouviu falar aqui de DIU, né? Que é o DIU, o famoso DIU. Ele é um objeto de plástico especial, né? Que ele vem enrolado no fio de cobre bem fino. E o seu uso dentro do útero evita a gravidez, pois ele libera substâncias que matam os espermatozoides. Então, esse fiozinho aqui, ó, e esse ferrinho aqui vai liberar o que? Substâncias, assim impedindo que os espermatozoides entrem no útero. Tem mulheres que passam um tempão com DIU, lembrando que o DIU também só é indicação do ginecologista. Então, o médico tem que indicar. É um método também contraceptivo. Outro famoso, pílula, o famoso anticoncepcional comprimido. Temos aqui também. São comprimidos feitos com substâncias químicas semelhantes aos hormônios, né? Encontrados no corpo durante a mulher. E eles vão evitar a gravidez. Aqui nós temos a famosa pós-love. Quem sabe o que é essa pós-love aqui? Quem já ouviu falar? Quem sabe me responder? Que tipo de método contraceptivo é esse? Estão dormindo não, né? Estão prestando atenção, né? Quem sabe me dizer que método contraceptivo é esse? O pós-love, que tem 2 comprimidinhos. Quem já tomou, quem sabe o que é. Olha aí, ó. Uma vergonha para as meninas. Quem respondeu foi um homem. Ele, Cássio. Olha aí, ó. Pílula do dia seguinte. Muito bem, ele, Cássio. Então, essa pós-love aqui, gente, é a pílula do dia seguinte. Eu falei para vocês que nem pode estar tomando sempre, né? Uma vezinha na vida, no caso de urgência mesmo. Então, também evita a gravidez. Temos também os injetáveis, né? Que é a famosa Noregina, que é um dos mais conhecidos. Nós temos injetáveis de mês em mês, né? Que a mulher vai lá todo mês tomar. E nós temos trimestral, que é aquele anticoncepcional injetável que é para 3 meses. Que você toma hoje e daqui 3 meses você toma de novo. Então, tem o mensal e o trimestral. São injeções, né, com substâncias, né, com hormônios também e evitam a gravidez. Outro método contraceptivo também, né, que é a cirurgia, que é a laqueadura tubária, né? É um método de esterilização feminina, né, que consiste em evitar definitivamente a gravidez.
É um método irreversível, ou seja, não tem como depois mudar de ideia, pois há interrupção definitiva com o óvulo com os espermatozoides. Então, a laqueadura, né? A mulher faz a laqueadura, assim ela que vai cortar, né? As trompas, antigamente amarrava e podia soltar. Assim vai evitar que ela tenha filhos. Isso quem faz a laqueadura é a mulher. O homem faz vasectomia, que é um método, né, de esterilização masculina, que consiste num pequeno corte na bolsa escrotal. Então vai ter um corte na bolsa escrotal, né? No homem impedindo a passagem dos espermatozoides. Então vai ter um cortezinho lá na bolsa, assim os espermatozoides não vão passar. O homem, após a vasectomia, né, ele poderá levar uma vida normal, com a vida sexual ativa, pois a esterilização não influencia no seu desempenho sexual. Então, o homem vai continuar tendo relação normal, porém não vai mais fazer filho. Quando não é usado os métodos contraceptivos, principalmente camisinha, temos algumas doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, doenças que são aparecem, né, ao longo da sua vida, ou quando você tem relação, ou quando você é casado, quando você namora, você fica. Pode acontecer. Primeira doença sexualmente transmissível que nós vamos ver é a AIDS. Síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus, né, HIV, transmitido principalmente por relações sexuais, por transfusão de sangue contaminado. Se uma pessoa está com AIDS, ela não pode doar sangue. E se ela não passou por os exames, doou sangue, vai contaminar outras pessoas. Então ela vai atacar o sistema imunológico, né, que pode levar até a morte. A maioria das pessoas que têm AIDS, elas vão até a morte, né? Porque ataca o sistema imunológico, a pessoa fica fraca, pode pegar uma gripe e morrer, né? Porque a imunidade fica baixa. Temos também herpes, que são pequenas bolhas que aparecem nos órgãos genitais, que ao se romperem causam feridas, causadas por um vírus. Então tem a herpes, né, genital, e tem a herpes também oral. Existe herpes na boca também, né? Não só lá no órgão sexual, mas também tem na boca. Então, elas, rompendo elas, né? Causam feridas. Sífilis. Gente, sífilis tá uma onda de sífilis que vocês não imaginam. Todo dia eu atendo paciente com sífilis tomando bezetacil. Ciclo de 3 semanas, né? Porque quem tem sífilis, né? Tem que tomar a vacina uma em cada lado do bumbum durante 3 semanas. Sem contar que às vezes até o parceiro tem que tomar, se tiver. E na gravidez é muito comum, gente. Mulheres grávidas, o que mais tem mulher com sífilis, gente. Por isso que tem que ter cuidado. Acho que é na próxima aula que a gente vai ver os exames que as mulheres fazem no pré-natal, né? A importância. Então, de 2 a 4 semanas após a contaminação, aparece nos órgãos sexuais uma ferida dura sem dor, conhecida como cancro duro, e ínguas na virilha. Isso é a fase primária. Então, quem está na fase primária, lá da sífilis, vai aparecer umas feridinhas lá no órgão genital da mulher. Depois elas vão desaparecer. Com algum tempo, vão surgir feridas nas mãos e nos pés. Ó, tá vendo aqui, ó, na imagem? Então, com o tempo, essas feridas podem passar para a mão e para os pés, na fase secundária. Na fase terciária, ela ocorre lesões com vários tecidos nos ossos, pele, coração, artéria, causada pela bactéria treponema. Então, aqui, ó, essas feridas, gente, elas podem ir se espalhando durante a sífilis, né? Então, por isso que é necessário tratamento imediato. Descobriu que tá com sífilis, né? Já tem que iniciar o tratamento. Depois do tratamento, terminou o tratamento, tem que repetir os exames para saber se curou realmente. Outro também, doença sexualmente transmissível, gonorreia.
causada pela bactéria gonococo. É um corrimento, ó, amarelo. Gente, causa tanto no homem quanto na mulher. Ó. Pode ver aqui na vagina e no pênis. É um corrimento amarelo. A pessoa fica com vontade de frequentar, desculpa, com a vontade frequente de urinar. Todo tempo fica com vontade de urinar. É até confundido um pouco com a infecção urinária, né? E pode ser acompanhada de dor. Então a mulher sente bastante dor ao urinar e o corrimento é amarelo, com odor. Isso é a gonorreia. Também pode ser transmitida pelo sexo. Cancro mole, né? Causado por bactérias, são pequenas feridas, né? O que dá tanto na vagina quanto no pênis. Olha aí, ó, gente, coisa feia. Então eles também podem surgir até no colo do útero da mulher. Dependendo do. Então por isso que é importante, usem camisinha, gente. Se você não tem um parceiro fixo, use camisinha. Às vezes acontece de mulher casada, não sei quantos anos, ou a mulher, o homem pula a cerca e ainda traz doença pra dentro de casa. Então, tem que se cuidar. Temos também o famoso papilomatose, que é o HPV, né? Todo mundo já ouviu falar do HPV, que são verrugazinhas genitais. Olha aqui as verrugas lá na vagina, nas mãos, pode ser no ânus. E ela dá tanto pelo contato sexual feminino, íntimo, né? Lá durante a relação, ou também por objetos contaminados, banheiro. Eu sempre falo, né, gente? Quando vocês vão no banheiro por aí, não vão sentar a bunda de vocês. Sabe lá quem sentou? Pode passar também doenças sexualmente transmissíveis. Às vezes que anda de ônibus, né? Às vezes a pessoa vem tão cansada, aí alguém se levanta da cadeira, a pessoa não espera nem esfriar, já tá caindo em cima da cadeira sentando, sabe? Nem quem tava sentado lá. Mesma coisa no vaso sanitário, né? Tem que prestar atenção, tomar cuidado aonde você senta, por conta das doenças sexualmente transmissíveis. E, por último, né, uma doença sexualmente transmissível que é muito comum, que a maioria das mulheres, 80% já teve, candidíase, causada por um fungo, né, cândida, e ela causa coceira intensa, a mulher fica querendo coçar todo o tempo, e ardência a urinar. Ela, gente, não é transmitida apenas por relação sexual. Candidíase dá também por pessoas que passam o dia inteiro trabalhando com a mesma calcinha. Tem até uns ginecologistas que indicam, né, que a cada 3, 4 horas a mulher tem que trocar a calcinha. Então, às vezes, a pessoa passa 12 horas trabalhando com a mesma calcinha, pode dar candidíase também. Calça muito apertada, né, usar o dia todo calça quente. Às vezes, até mesmo botar as calcinhas de molho com comfort. Tem gente que não sabe disso, né? O certo não é pôr calcinha com comfort. Pode dar também algum tipo de infecção. Colocar certa nossa calcinha também. Saber lavar, né? Lavar da forma correta. Tudo isso pode dar também candidíase. Então, é um corrimento, né? Que tem branco, seguido de coceira, ardência a urinar e odor. Então, você pode ver que essa doença também, ela é bastante comum. Então, nós podemos ver, né, que as mais comuns são AIDS, HPV, gonorreia, cancro mole, candidíase, sífilis. Então, essas são as principais, né, que nós podemos conhecer e ver.